o versículo principal do livro de Atos? O versículo que governa todo o livro de Atos, que é o esboço resumido do resumo da síntese do livro de Atos. Qual que é o versículo? 1:8. São palavras de quem? De Jesus. Pessoalmente de Jesus. Permaneçam em Jerusalém até que do alto recebam o poder, e vocês me serão para mim testemunhas tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até onde Judas perdeu a meia, os fins do mundo, os confins da terra. Então esse versículo foi uma ordem que Jesus deu no momento que ele estava se despedindo dos discípulos. Ele falou: permaneçam em Jerusalém até, e depois que vocês receberem esse poder, vocês devem ser minhas testemunhas. Então é uma ordem de Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus está falando, mesmo que vocês não obedecerem, vocês serão. E o texto daqui vai dar essa ideia um pouco para mim, que nós não sabemos se eles obedeceram Jesus ou se eles foram, porque Deus os conduziu, Deus preparou uma situação, Deus permitiu uma situação para que eles cumprissem o desejo, o plano que era de Deus. Então a imagem que nós temos hoje é que o Evangelho, até o capítulo 7, ele está lá em Jerusalém, para os judeus. Ele está num ambiente muito judaico, ainda da lei. Então os conflitos são relacionados ao templo, à lei, aos costumes. E os apóstolos estão sendo açoitados, presos, perseguidos. E nós vimos no último domingo a morte de Estevão. Por quê? Tudo estava relacionado ainda aos costumes, à nação de Israel, aos judeus. E o plano de Deus é que o Evangelho não fosse somente para os judeus. Deus não é só um Deus dos judeus. Ele quer, a morte de Cristo visava alcançar a todo o mundo. João 3,16, nós sabemos decorar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o objetivo da morte de Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Trazer salvação não somente para a nação de Israel, mas para todo mundo. A nação de Israel, simplesmente, desde Abraão, ela foi um instrumento de Deus nas mãos de Deus para preparar a vinda. E de dentro da nação de Israel, Deus trouxe o Messias. Só que a própria nação de Israel cumpriu o plano de Deus em matar Jesus. E depois da morte de Jesus com os apóstolos, a própria nação de Israel está perseguindo e criando obstáculos, barreiras para a expansão do Evangelho. E nós vimos até o ponto em que a primeira morte, o primeiro assassinato, o primeiro martírio aconteceu com a pessoa de Estevão. Então, o objetivo de Deus é de usar o Evangelho para alcançar os ouvidos, alcançar os corações de todo habitante da terra, para que ao ouvir isso, a pessoa possa fazer uma escolha em crer e ser salvo. Então esse plano ainda continua. E a nação de Israel, os apóstolos estão ali em Jerusalém. E com essa morte de Estevão, então, vai acontecer uma mudança radical na história da igreja. Então, o mapa que nós temos de Jerusalém, de Israel, é mais ou menos isso. A nação de Israel é uma linguiça. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo, o mar da Galileia lá em cima, essa cobrinha que desce para cá, para baixo, é o Rio Jordão, e aqui embaixo é o Mar Morto. Ao mesmo tempo que você, quando está na Galileia, você sobe para Jerusalém, porque o terreno é assim, ao mesmo tempo, quando você está no Mar da Galileia, você desce, porque o terreno é assim, acompanhando o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão, ele vem da Galileia para o Mar Morto. Só que quando você está na Galileia, você vem por essa faixa de terra, você vai subir, porque Jerusalém é muito alto. E aqui o Evangelho começou aqui em Jerusalém. Está o templo aqui. Está as autoridades, os sacerdotes, tudo está centrado aqui, os apóstolos. E os próprias autoridades falaram que os apóstolos impregnaram toda Jerusalém com a doutrina deles. E aí Estevão é morto aqui. Por causa dessa morte, nós vamos ver no texto de hoje, houve uma grande perseguição e as pessoas elas passam por uma dispersão, eles se dispersam
abandonam suas casas, abandonam todos os seus bens, as suas propriedades, para não serem mortos, e se espalham. E, naturalmente, alguns vão para a Judéia, onde tem uma concentração ainda muito de judeus. E muitos dos judeus tinham ouvido do Evangelho, então, quando tinham ido em Jerusalém em algumas festas, então o Evangelho vem para cá, mas ainda tem muitos obstáculos aqui. E os cristãos judeus, eles vão por uma terra de muita animosidade, muitos preconceitos, muita dificuldade. Os samaritanos, eles quase são inimigos. Tanto os judeus são inimigos dos samaritanos, como os samaritanos também são inimigos. Uma vez Jesus estava passando por lá, os discípulos foram pegar alimentos. Quando os samaritanos viram que os discípulos estavam indo para Jerusalém, ele falou: não, nós não vamos ter negócio com vocês. Então, e ao mesmo tempo os discípulos chegam para Jesus: ó, Jesus, quer que a gente mande descer fogo do céu e fazer um churrasquinho de samaritano? Então, havia esse negócio meio sério aqui. Jesus conversou com uma mulher samaritana e ela voltou para a sua cidade e espalhou toda aquela notícia, aquele encontro que ela teve com Jesus. Então a Samaria já tinha tido alguns contatos, sabia alguma coisa a respeito de Jesus. E quando esses judeus cristãos, eles se espalham, chegam aqui na cidade, é o que vai acontecer na leitura de hoje, que nós acabamos de ler. Então, o texto hoje, a frase que a gente podia usar hoje, e tem duas palavras principais dessa frase, é que o Evangelho ultrapassou barreiras e chegou em Samaria. Quem que são os samaritanos? Houve vários impérios na nação de Israel. Cada império provocou algumas mudanças na nação de Israel. Os assírios, eles tinham por costume, para dominar os povos, o que eles faziam? Eles pegavam gente de tudo quanto é lugar, trazia, e ao conquistar um novo país, eles jogavam essas pessoas nesse país. Principalmente tiravam os parentescos. As famílias eram desfeitas. E eram de vários povos, não falavam bem a língua um do outro. Tal. Eles vinham e começavam: olha, essa é a casa de vocês, se virem agora, e vocês têm que pagar imposto para nós. E pegavam as pessoas dali daquela cidade, daquele país, e espalhavam por todo o resto. O que acontecia? Havia uma mistureba, uma mixagem, uma miscigenação das raças. Então, as culturas, os costumes, a religiosidade, o patriotismo, a identidade daquele povo se perdia. Então, o que aconteceu? Mas algumas pessoas ainda permaneciam na terra. E o que aconteceu em 722, quando a Síria invade Israel, que é toda... Volta uma pinha, né? Que é toda essa parte da Galileia até Jerusalém. Quando a Síria invade essa parte de cima da nação de Israel, trouxe gente de tudo quanto é espécie. E aí, ao chegar ali, essas pessoas se casaram entre eles, entre os judeus, e aí se tornaram, os habitantes dali se tornaram pessoas, os judeus se tornaram judeus não mais com pedigree, com raça, com uma linhagem, uma genealogia. A genealogia daquelas pessoas, houve uma introdução, uma intromissão de povos estrangeiros. Então, com isso, culturas foram absorvidas, cosmovisões foram absorvidas, houve muitas mudanças. E a parte de baixo aqui de Jerusalém continuaram, porque a Síria não conseguiu invadir, continuaram sendo judeus. E antes a nação de Israel, como era uma só nação, passou a ser dividida. E começou a haver muitos obstáculos, muitas intrigas, e até não permitindo que pessoas que eram judeus, que já tinham sido misturados, viessem para Jerusalém a cultuar a Deus. Que ainda pessoas que ainda queriam manter. Não, você se misturou, você casou com um estrangeiro, você já tem filhos que não são originais, já estão misturados. Então começou a haver uma certa intriga, muitos obstáculos, muita oposição, chegando ao ponto do judeu assim, com pedigree, agradecer diariamente, dizendo a Deus: Deus, muito obrigado por eu não nascer gentil, cachorro ou samaritano.
Vocês se lembram a parábola, quando Jesus fala que um homem vem de Jerusalém, no meio do caminho ele é assaltado, depois passa um levita, passa um sacerdote, ninguém ajuda ele, e quem que vem ajudar? Samaritano. Jesus está contando essa história para um judeu. Quando Jesus termina essa história, ele pergunta para ele: quem foi o próximo? Quem usou de misericórdia? Não, quem foi o próximo? O que o judeu fala? Aquele que usou de misericórdia. Ele nem ousa falar a palavra samaritana. Era como se fosse um palavrão, era como se fosse uma palavra suja, que talvez trouxesse alguma energia negativa para ele, uma maldição para o judeu. Essa era a situação, essa animosidade. E agora esses judeus cristãos saem de Jerusalém e vão passar por essa região. Então, o evangelho aqui, ele vai chegar em Samaria. Veja o versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Vocês viram no texto anterior, no final do capítulo 7, as roupas foram colocadas aos pés de Saulo. Saulo é uma autoridade, ele está ligado ao Sinédrio. Ele vai pedir carta aqui, nós vamos ver que ele vai ser um promotor da perseguição para os cristãos. Não adiantou prender os apóstolos, surrar os apóstolos. Então agora vamos matar os apóstolos. Mas mesmo assim parece que as autoridades não adianta fazer nada com os líderes, o povo fica mais fiel ainda. Então, em vez de a gente tirar os líderes dos apóstolos, tirar os líderes do povo, vamos tirar o povo dos líderes. Vamos atrás do povo agora. Agora eles vão deixar de perseguir tantos líderes para atacar o povo. Assim os líderes, esse movimento vai ficar sem gente, sem povo. E é o que eles fazem. Veja o versículo 1. E Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão, e naquela ocasião, depois dessa morte de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então a igreja, a frequência, os cultos de casa em casa foram reduzidos, porque essas casas ficaram vazias. Então somente os apóstolos, talvez mais alguns crentes, mas aqui todos, a não ser os apóstolos, foram dispersos e os apóstolos acabaram ficando em Jerusalém. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então Saulo aqui é aquela pessoa que vai promover, liderar. Ele não somente consentiu na morte de Estevão, mas ele é que vai ser o agente de perseguição, de pegar as pessoas, arrastar as pessoas e colocar essas pessoas em prisão. Então, já que está fazendo isso, o pessoal pegou a mochilinha e vamos embora. Vamos dispersos. Aqui a gente aprende algumas coisas sobre a igreja. A igreja de Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo, selada pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo, orientada por Deus, ela não está isenta de perseguição. Nós não temos um corpo fechado, em que o fato de crermos, os nossos problemas acabaram. Deus nunca prometeu isso. O próprio Jesus fala: no mundo vocês terão aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, quando Jesus foi surrado, foi arrastado, foi pendurado, foi pregado, e foi furado ali na cruz, e foi enterrado, isso é vitória? Na perspectiva de Deus, foi a grande vitória. Na perspectiva dos homens, os homens venceram. Então, na perspectiva humana, nós vemos aqui um Paulo vencedor. As autoridades vencendo, mataram Estevão, estão arrastando, estão prendendo. Mas na perspectiva de Deus, não, eles são derrotados e a igreja é uma igreja vitoriosa. Então a igreja está passando, a igreja não está imune a passar por perseguições e sofrimentos. E um outro aspecto também, a igreja de Jesus, ela ultrapassa barreiras. Ela não está preocupada, então nós vamos pregar o evangelho só para aquele pessoal que tem barba, ou só para aquele pessoal, ou só para essa classe social, só para essa classe social mais pobre, mais rica, só para atletas, só para advogados, só para médicos. A igreja cristã, ela é multicultural. Ela ultrapassa
ultrapassa qualquer barreira social, econômica, cultural. Não existe. A igreja que está alinhada com Deus, aquilo que era barreira de mais de 700 anos, agora não importa mais. Para a maioria dos judeus, Deus era somente deles. Deus só tinha um plano eterno para eles. O resto era tudo lenha para o inferno. A condição da pessoa não era tanto o pecado, era o fato da pessoa ser aquilo que ela era. Ela era gentia, ela era samaritana, isso a qualificava para o inferno. Ela usa tatuagem, está indo para o inferno. Ela usa óculos, essa condição da pessoa coloca ela no inferno. Então desqualifica. Essa pessoa não é merecedora da graça. Já viu alguém falar assim, você não é merecedora da graça? Ninguém é merecedor da graça, realmente. A graça é de graça. Então, quando uma igreja tem uma consciência daquilo que ela ultrapassa a barreira. Ela não fica escolhendo para quem ela deve pregar o evangelho. Aonde ela deve estar. Não vamos estar lá, porque lá o pessoal sempre foi contra nós sempre fomos inimigos, e agora? Não dá para ser. Ou, se essa pessoa vir para a igreja, eu vou para outra igreja. Porque ela não merece salvação. Já viu casos assim? Então, quando uma igreja está alinhada a Jesus Cristo, ao plano de Deus, para ela, aquilo que era barreira antes na vida dela, agora deixou de existir. Segundo lugar, no versículo 2, uma igreja que está alinhada a Jesus, ela é uma igreja afetuosa e muito sensível às dificuldades das pessoas. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram por ele grande lamentação. Estevão percebeu isso? Estevão sentiu isso? Não, estava morto, era o corpo dele simplesmente. Mas mesmo assim, a igreja de Jesus Cristo, ela sofre com o sofrimento dos outros. Há uma sensibilidade, há uma afetuosidade, há uma preocupação com o que está acontecendo com o outro. E o que eu posso fazer com isso? E nesse momento, esses homens piedosos foram e choraram, lamentaram a morte de Estevão. Em terceiro lugar, nesse texto aqui, nós vemos que a igreja de Deus tem pessoas que ainda não estão na igreja de Deus. Como assim? A igreja de Deus tem pessoas que ainda não estão na igreja de Deus. Quem não estava na igreja de Deus aqui? No versículo 3. A igreja de Deus tinha Saulo, mas que ainda não estava na igreja de Deus. Saulo pertencia à igreja de Deus, era para pertencer à igreja, mas não estava lá ainda. Você se lembra da oração de Estevão? Estevão tinha essa compreensão. Estevão talvez olhando para aquelas pessoas, aqueles corações duros, aqueles inimigos, aquelas pessoas que estavam lançando pedra, aquelas pessoas que estavam arrebentando com a sua cabeça, ele ora, Senhor, não imputa esse pecado para eles. Para Estevão, todos eles ali eram potencialmente candidatos a crerem na graça e na salvação de Jesus Cristo. Estevão não orou, Senhor, manda fogo do céu. Senhor, salva-os. Atinja o coração desse povo duro, desse povo que não está enxergando por que eu estou morrendo. Eu estou morrendo pelo teu nome. Eu estou morrendo porque, e ao morrer eu estarei contigo, mas eles, se não crerem em ti, estarão eternamente condenados ao inferno. Deus, salva-os. Essa é a visão de quando uma igreja está alinhada a Jesus. Ela enxerga talvez as piores pessoas, os perseguidores da igreja, as pessoas com o coração mais duro, e elas olham, eu vou orar para essa pessoa, eu vou me dedicar, eu vou me envolver com ela ao ponto, mesmo que eu perca a vida, mesmo que eu seja prejudicado, mas eu vou me envolver e vou agir com graça, com amor, porque eu não sei se Deus vai trazer salvação, mas já pensou se Deus salvar essa pessoa? Você tem algumas pessoas que você já pensou, essa pessoa nunca vai se converter. Essa pessoa não tem jeito.
Essa pessoa não merece o céu. Você já orou para essa pessoa? Agora, você já imaginou se essa pessoa crê em Cristo? Como seria? Como seria maravilhoso? Como seria glorioso? Como Jesus Cristo seria glorificado? Porque haveria uma quebra de um coração empedernido, empedrado. Então, nesses 3 versículos nós vemos isso. A igreja ultrapassa a barreira, uma igreja genuína e está alinhada a Jesus Cristo, ela é afável, ela é acessível, e ela tem, e já ora, por pessoas que vão pertencer à igreja. Agora, o Evangelho chegou em Samaria. No versículo 4 fala o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciavam Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Quem que é Filipe? Esse Filipe aqui não é o apóstolo. Esse Filipe aqui é um dos diáconos, é o segundo nome mencionado na lista de diáconos. Estevão, Filipe, e até Nicanor, e mais alguns lá. Ele é um homem simples, um homem que estava resolvendo um problema em Jerusalém das mulheres que não eram as mulheres da língua grega, judias, mas da língua grega, que estavam sendo negligenciadas na ajuda. Então Filipe, Estevão e mais 5 homens foram encarregados de ajudar, de se preocupar com essa atenção. E nessa expulsão, como os apóstolos ficaram em Jerusalém, Filipe foi para Samaria. E uma das coisas interessantes aqui, os que haviam sido dispersos, amedrontados, apavorados, perderam casas, perderam bens, perderam seus negócios, eles, ao chegar em Samaria, como as barreiras culturais, as dificuldades não existem, eles começaram a pregar a palavra. E é interessante no versículo 5, que fala que, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciavam o Cristo. Então, pregar a palavra e anunciar o Cristo é a mesma coisa. Eles estavam pregando o Evangelho. E hoje, muitas vezes, nós confundimos o Evangelho com algumas mensagens bíblicas. Por exemplo, se vamos falar sobre finanças, essa igreja está pregando o Evangelho. Se vamos falar sobre relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, isso não é Evangelho. Evangelho é quando nós pregamos a Cristo. Quem Ele é e o que Ele fez. E por que Ele fez aquilo. Nós pregamos que Cristo é Deus, que Cristo é homem, e essa união é inseparável. Que Cristo morreu pelos seus pecados, significando que eu sou pecador e estou destituído da glória de Deus. Não tem jeito de eu resolver o meu problema com Deus. Que Cristo ressuscitou fisicamente, corporeamente, e que Ele voltará para governar, para julgar a humanidade e estabelecer o seu reino. 5 coisas a respeito de Cristo. Isso é Evangelho. E Gálatas 1:4 fala que Cristo veio e morreu por nós como vontade de Deus para nos desarraigar desse mundo. Nos libertar do pecado, da condenação eterna. Então, isso é Evangelho. Então, essas pessoas que saíram, a única coisa que eles pregavam era a respeito de Cristo. Eles anunciavam a Cristo e pregavam a palavra. E era seguido dessa pregação aí, no caso de Filipe, sinais e maravilhas que Filipe fazia. Então, o que ele fazia? Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Então havia uma evidência da ação do Evangelho que estava amenizando o sofrimento e as dificuldades daquela pessoa. Então o Evangelho, ele liberta as pessoas dos seus preconceitos. Quando nós entendemos o Evangelho, nós realmente entendemos a nossa condição. Eu não sou nada, eu não mereço nada, e a única coisa que eu mereço é a morte eterna. Eu sou igual a todo mundo. Então, se eu sou igual a todo mundo, não existem mais barreiras. Então, quando Filipe chegou na cidade, ele pregou o Evangelho. Por quê? Eu sou igual. Eu sou judeu? Sim. Nós fomos inimigos durante 700 anos? Sim. Mas eu sou igual a você. Eu precisei ser salvo, você precisa ser salvo também. Não existe barreira entre os pecadores. Nós estamos na mesma condição e sem Cristo nós vamos para o mesmo inferno. Não existe inferno para os menos salvos e os mais salvos. É para o mesmo lugar.
E no inferno não haverá nenhuma barreira. O calor é intenso do mesmo jeito, não importa o que tanto a pessoa fez ou não. Então, o Evangelho, ele destrói essas barreiras. Ele não nos coloca num eu sou menos pecador e você é mais pecador, ou eu sou mais pecador e você é menos pecador. Não, diante de Deus nós necessitamos, estamos carentes da glória e da graça. É o único recurso para nós chegarmos até Deus. Em segundo lugar, o Evangelho, quando ele chega, ele traz libertação. O texto aqui fala que sinais miraculosos e os espíritos imundos saíram de imundos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Pessoas que estavam enfermas, doentes, aprisionadas, escravizadas, tanto fisicamente, mas com a pregação do Evangelho, elas foram libertas da situação. O Evangelho traz libertação. E a coisa mais impressionante, que junto com essa libertação e com essa transformação, com a cura espiritual, veja o versículo 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho, ele comunica culpa? Sim. Nós não podemos pregar o Evangelho que diz que Deus te ama, você é importante para Deus, Deus morreu por você porque Ele te dá um grande valor, você é a menina dos olhos de Deus. Não, isso é errado. A primeira notícia do Evangelho é: nós somos pecadores. Deus odeia tanto o pecado como o pecador, porque nós nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia fala que nós somos considerados por Deus como trapos de imundícia. Sabe o que é isso? Trapo de imundícia. As mulheres não usavam absorvente higiênico para a menstruação no passado. Elas usavam alguns trapos. E era isso que Deus está nos considerando. Ele está nos considerando igualmente a isso. Quando esse pano tinha sido usado. Nós somos aquilo. Então, é essa consideração que Deus tem por nós. O valor que nós temos, ele é imputado a nós por causa daquilo que Cristo fez lá na cruz. Então, Deus hoje nos ama por causa dos méritos de Jesus, não por causa das cores dos meus olhos. Então, o Evangelho, ele traz culpa? Sim, ele deve comunicar culpa. E essa culpa traz uma ação de Deus. A Bíblia fala que dos céus se manifesta o quê? A ira de Deus. Dos céus se manifesta a ira de Deus. Deus, ele se ira com pessoas que ele ama. A ira de Deus está sobre pessoas que Deus odeia. Por que Deus odeia? Porque são pecadores. Nós estamos debaixo disso. Então, inicialmente, o Evangelho traz essa ideia. E ela comunica essa ideia. Nós somos culpados, condenados. Estamos irremediavelmente sem recurso nenhum para chegar até Deus. Então, por causa dessa condição, aí que nós vamos entender como foi o amor de Deus em enviar Jesus para morrer por nós, para que, se nós cremos, aí então Ele vai nos transformar, vai nos dar o poder de nós sermos filhos de Deus. E aí, sendo filhos de Deus, Ele vai nos amar, né, por causa dos méritos de Jesus. Então, quando Filipe pregava a palavra, quando Filipe anunciava a Cristo, as pessoas sentiram o vazio, sentiram a condição miserável em que estavam, e além da condição miserável espiritual, e perceberam que ali havia o perdão de Deus. Deus perdoou eles, e a única coisa necessária era crer em Cristo. Que coisa mais maravilhosa que é isso? Eu estou perdido, Deus morreu por mim, e o que Ele exige de mim é simplesmente que eu creia nele. Que coisa fantástica! Não dá nem para acreditar nisso. É por isso que o Evangelho tem dificuldade de ser crido, por causa dessa coisa tão simples. Então, quando essas pessoas... Bem, eu creio então. E aí, eles sentiram o perdão de Deus. Sentiram a libertação. Alguns sentiram libertação física, libertação espiritual, e aqui sentiram a libertação da condenação eterna. E o versículo 8 fala assim: assim houve grande
alegria naquela cidade. Não porque trouxeram um cantor gospel e fizeram um grande show, ou uma grande festa, uma festa junina gospel. Não foi por isso. É que as pessoas perceberam que a condição delas tinha sido mudada. Agora não havia mais culpa, agora não havia mais medo, agora não havia mais terror. Deus se tornou obsequioso para com eles. Eles se tornaram filhos de Deus. Eles experimentaram o perdão. Estavam colhendo os frutos, os resultados do perdão de Deus. Segurança. Eu fui perdoado. E uma das coisas que a Iris sempre falava, eu sempre procurei ter paz no meu coração por vários recursos, nunca achei. Mas quando eu criei em Cristo, eu percebi que eu fui, o que ela falava? Aceita. Ela não falava que ela tinha aceitado Deus. Ela falava que o sentimento de alegria dela era porque ela sabia que, independente do tipo de vida que ela teve, quando ela creu em Cristo, ela foi aceita por Deus. E a única tristeza dela, com o câncer estava avançando, é que agora que ela conheceu a Cristo, ela não teria tempo para servir e falar de Cristo para as outras pessoas. É a única tristeza dela, cara. Mas ela sabia que a vida dela, depois da morte, ia ser muito melhor. Então, o Evangelho, ele quebra, ele destrói as barreiras, ele destrói a escravidão, as opressões, e ele traz alegria. Uma igreja que vive o Evangelho é uma igreja alegre. Muitas vezes nós vamos passar dificuldades, vamos passar infelicidades, conflitos, mas é uma igreja que consegue viver em alegria. Não só está preocupado com momentos de felicidade. Uma igreja que está alinhada a Cristo não está preocupada em fazer eventos para que as pessoas se tornem felizes ou desfrutem de momentos felizes. Mas é uma igreja que vive preocupada em que a pessoa desfrute da alegria no Senhor. É aquele momento que está chorando, mas o seu coração ali ainda está alegre no Senhor. Mesmo que a felicidade não está sendo desfrutada, o coração está confiante e sabe que Deus está com ele. Então isso que é alegria. A alegria não é só aqueles momentos que a gente conta piada, está se divertindo, dançando, pulando, indo num parque, assistindo um jogo. Esses momentos são tão bons, mas a alegria muitas vezes ela é mais revelada naqueles momentos que a coisa está muito difícil e mesmo assim você não perde a esperança porque você tem certeza que a sua vida está junta com Cristo, está alinhada com Cristo. Então, esse texto de Samaria mostra a igreja de Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus. E essa igreja de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém, vai enfrentar problemas. Vai enfrentar ameaças internas. Ameaças externas. Isso aconteceu lá em Jerusalém. A igreja começou a crescer sendo pregado o Evangelho, as ameaças externas apareceram. Os sacerdotes vieram e já impediram, já prenderam, fizeram muitas coisas. E uma das ameaças que vai acontecer aqui em Samaria, ela é um pouco diferente. Porque é um povo misturado, um povo pagão. Um povo que não tinha linhagem tanto judaica. E veja o que acontece aqui no versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. A igreja, quando ela chega no lugar, ela destrói as barreiras, ela ultrapassa as barreiras, e ela é afável, é sensível, e as pessoas acabam sendo beneficiadas, sendo libertas, e acabam desfrutando da alegria. Essa igreja vai enfrentar dificuldades também. Essas dificuldades vêm de fora. E aqui, essa igreja, quando chegou em Samaria, encontrou um cara chamado Simão, que era um tipo de um benzedor, um tipo de curandeiro, um tipo de mágico, mas não é simplesmente aquele cara com uma cartola que faz. A ideia aqui é a pessoa que usa coisas assim, remédio para isso, para aquilo, líquido, e faz alguns sinais. É um cara meio... A ideia aqui é que é um cara ilusionista. É um cara que colocava na mente das pessoas ilusões.
se você fizer isso, então pensa positivo. Sabe essas coisas assim, ó, usa essa água aqui, coloca 3 gotinhas de manhã, isso vai acontecer. Quer dizer, a pessoa acaba crendo, e era tudo ilusão, não levava a nada. Né? Então é um homem aqui, e aí as pessoas vinham falando, puxa, eu estava com dor de cabeça passou. Tomei aqueles 3 gotinhas de água lá. Então é esse monte de artifícios, enganação, embromação, e ao mesmo tempo com talvez alguma fumacinha, alguns truques que ele aprendeu, que as pessoas ficavam encantadas, iludidas. E ele era um cara aqui, ele tinha uma importância muito grande, ele era um personagem vultuoso aqui, né, nesse lugar. Ele era um grande obstáculo, porque aqui os cristãos chegam e começam a pregar o evangelho, mas quem é considerado o cara é Simão. E ele é considerado como o grande poder reinante aqui. Isto é, ele é a encarnação da energia cósmica que criou o universo. Essa é a ideia do grande poder. O mundo crê que não existe um Deus pessoal, uma pessoa. Que existe uma energia cósmica que governa, que influencia, e eu posso me apropriar dessa energia. Então quando você vê as pessoas lá batendo o sininho, fazendo fumaça, puxando fumaça, é esse nível de energia, esse nível de costume, de feitiçaria que se usa. Então quando o evangelho muitas vezes chega no lugar, ele vai sempre encontrar uma influência que já domina e governa a mente das pessoas. Então quando você vai pregar, por exemplo, para um adventista, tem algumas coisas que já dominam a mente daquela pessoa. Você vai pregar para um testemunho de Jeová, alguma coisa já domina e governa a cabeça da pessoa. Vai pregar para um budista, para um mórmon, vai pregar para um católico, já existem várias concepções que já dominam e são obstáculos para a pregação do evangelho. Então você tenta falar de Jesus Cristo, mas para ele, as ideias dele é que são as corretas e funcionam. Então, ao mesmo tempo que Filipe está pregando, ele encontra aqui esse tal de Simão, que se torna um obstáculo. Versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, pregou para todo o povo que admirava esse Simão, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram em Filipe, nele, e foram batizados, tanto homem como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Muitas vezes essas autoridades, essas celebridades, esses homens que exercem poder, influência e engano com suas mentiras e com suas inverdades, eles vão ser os perseguidores. No início era um grande concorrente, mas diante da pregação, ele creu. Ele foi batizado. Então o que acontece? Ele era uma ameaça externa, agora ele vem para dentro da igreja. Eu quero agora fazer uma observação aqui. O que é necessário para uma pessoa ser salva? O que é necessário para uma pessoa ser salva? É necessário para ela ser salva, ela crer, ser batizada, frequentar uma igreja, contribuir com os dízimos, frequentar pequenos grupos, ir nas aulas de tênis. O que mais? Para quando Jesus Cristo vier, se ela estiver fazendo tudo isso, então ela será salva. É assim que funciona a salvação? Isso a gente chama de salvação infusa. O que quer dizer? Você entra no grupo, começa a pertencer ao grupo, e de acordo com como você vai seguindo as regras desse grupo, obedecendo os costumes, as leis do grupo, a salvação vai começando a tomar conta da sua vida, você vai se melhorando, e se você não cair em pecado grave, então você pode, de repente, sair dessa salvação, daí tem que começar tudo de novo, e aí você tem que ter mais esforço e começar quase do zero. Então é a salvação infusa, ela vai tomando conta de você. E se no dia que Cristo vier, naquele dia você não está salvo, a Bíblia fala
que a salvação ela não é infusa, ela é imputada. A salvação ela é imputada através da fé, isto é, a justiça de Cristo vem sobre nós e nos transforma em filhos de Deus. Nós somos comprados por bom preço e a partir daquele momento ninguém pode tirar-nos tanto das mãos de Jesus como das mãos do nosso Pai, se realmente a fé foi salvadora. Então nós recebemos uma injustiça imputada. A nossa condenação, a nossa culpa foi imputado em Jesus, lá na cruz. Lá na cruz Jesus recebeu toda a nossa miséria e a nossa condenação. E pela fé, no momento que nós cremos, nós recebemos a justiça de Cristo. Se realmente nós cremos em Jesus. Naquele momento que nós acreditamos. E aqui o texto fala que o próprio Simão também creu. Lucas está narrando isso. Então, Simão, com todo aquele arsenal de ideias, de bagunça na sua mente, complicadíssimo, influência maligna que ele exercia sobre a pessoa, ele entendeu a mensagem, entendeu que era pecador, que precisava de Cristo, e creu. E testemunhou isso publicamente através do batismo, que é a única coisa que o batismo ajuda para nós, para nós darmos testemunho a todas as pessoas que nós somos salvos, que concordamos com aquela mensagem e agora eu faço parte desse grupo de pessoas que estão junto nessa ideia. Então o texto fala isso. Agora, Lucas narra que pela evidências externas, aparentes, Simão também creu e também foi batizado. E agora ele passa a ser considerado como uma pessoa que é filho de Deus e que é membro da igreja. A salvação, eu não quero defender se realmente Simão era salvo ou não, eu só quero que você pode ter uma ideia diferente nisso. Mas eu só quero pensar em algumas coisas. Quando nós cremos em Cristo, nós nos arrependemos de alguns pecados graves na nossa vida. De algum tipo de caminho que nós estamos andando, que estão em completa rebeldia e ofensa a Deus. Então, por exemplo, se tem algum vício muito grave, se aquele estilo de vida é muito grave, e até o próprio mundo condena, então no momento da salvação, há uma transformação. E essa condição, muitas vezes, ela é alterada. Ela muda. É como num passe de imagem. Mas, nós vamos entrar num processo de santificação do dia a dia, que é responsabilidade nossa, com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda da Palavra de Deus, que é um processo diário, preceito sobre preceito, luta difícil, de nós nos transformarmos à imagem de Jesus Cristo. Abandonarmos maus hábitos, abandonarmos palavras, abandonarmos atitudes, abandonarmos costumes, a limpeza da nossa mente. Então é um processo que depende individualmente de cada pessoa, e é um processo diferenciado para cada pessoa, e é um processo dinâmico, é um processo que você caminha 2 degraus e volta 1 muitas vezes. É um processo que em determinada época da sua vida você parece que está andando nas nuvens, mas outras vezes parece que está arrastando um peso violento, parece que não dá. É um processo que desanima, entristece, mas ao mesmo tempo você sente o testemunho do Espírito Santo de você é filho de Deus. Continua, vamos lá. E é um processo que nós nunca chegaremos lá. É um processo que será finalizado com o arrebatamento, com a nossa morte. Mas nós nunca chegaremos à perfeição. E esse processo Paulo entendia muito bem na sua vida, que no começo ele pensava que era bom, mas cada vez que ele caminhava, ele percebia que mais distante, pelo conhecimento que ele tinha de Cristo, mais distante daquilo que Cristo era, ele estava. Então, quanto mais você cresce em santidade, mais a sua compreensão da sua miséria vai aumentar. E isso é terrível. Você bate na sua cabeça, você tem a vontade de desistir, não dá certo, eu não consigo. Realmente é isso, você não consegue. Se não for
pela sua disposição e permitir que o Espírito Santo trabalhe, que você nunca vai conseguir. Então, vamos considerar desse jeito a situação de Simão. Ele creu na palavra, ele creu na mensagem de Filipe e foi batizado. Vamos considerar então que ele realmente nasceu de novo. Veja o que acontece. Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os apóstolos que estavam lá em Jerusalém. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, as pessoas que haviam crido em Jesus ali, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Para que teve que acontecer isso? Porque em Jerusalém aconteceu um Pentecostes e todas as demais pessoas que vinham crendo em Cristo, no momento em que criam, recebiam o Espírito Santo. Agora, por que quando Filipe chega em Samaria, as pessoas creram e não receberam o Espírito Santo? Lucas deixa bem claro, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. E por que Filipe não foi capaz disso? Aqui nós temos que entender esse processo que é da formação da igreja. Na mente judaica, a igreja era uma continuidade do judaísmo. Então, o Espírito Santo ele veio para habitar a igreja, mas os judeus. Então, os gentios não podem. E agora, Deus tem falado, vão por todo mundo, até os confins da terra. E agora eles chegaram ali em Samaria, e as pessoas creram e foram batizadas. Elas eram salvas. E agora as notícias vão chegar para os judeus cristãos, de que samaritanos também se converteram. E o questionamento deles qual seria? Não acredito. Não, eles não podem ser salvos. Eles são samaritanos. Eles não são judeus como nós. Eles não merecem. Eles nunca vão ser salvos. Isso não é verdade. Deus não quer. Deus não vai permitir que eles sejam salvos. Então houve uma necessidade aqui. É o segundo Pentecostes, em que dois apóstolos vão testemunhar a mesma coisa que aconteceu com eles. O mesmo evento, o mesmo sinal, igualzinho do jeito que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Pedro vai usar esse evento, isso que aconteceu, para defender que agora, como igreja, a igreja tem que entender que o evangelho é para todo mundo, e começando por judeus misturados. Agora judeu misturado, e lá mais para frente, os gentios também vão fazer parte da igreja. Então, a descida do Espírito Santo aqui não é um sinal para os não crentes. Não é um sinal para os crentes. É um sinal para os apóstolos. Porque mais para frente, Paulo vai receber a incumbência de Deus de pregar o evangelho para os gentios. E como os próprios apóstolos e os judeus cristãos criaram problemas para Paulo. Eles não admitiam que a salvação também era estendida aos gentios. E a mesma coisa vai acontecer na casa do Cordeiro. Provando para os apóstolos, preguem a toda criatura. Se a pessoa crê, ela é salva. Então, o momento aqui foi um momento para criar uma evidência, uma prova de que esse era o plano de Deus. Foi o encanto de Jesus Cristo. Eles creram em mim, eu dou o Espírito Santo para eles. No livro de Apocalipse, quem tem o Espírito Santo é Jesus. Então, quem tem o Espírito Santo não são os apóstolos. Não há domínio do Espírito Santo nas mãos de ninguém. É Jesus que dá. Por isso, a única pessoa que sabe quem realmente é salvo é Jesus. Porque ele sabe exatamente para quem ele deu o Espírito Santo e o nome de quem que ele escreveu no livro da vida. O único que sabe. É o único que vai arrebatar e nós vamos subir, e talvez alguns de nós, puxa, eu pensei, grande irmão, grande amigo, e ficou. O único que sabe. Porque ele é o único que tem poder. Então, quando Pedro aqui impõe as mãos, você vê que eles tinham esse poder, essa capacidade. É que eles são apóstolos, eles têm uma incumbência, mas quem está dando o Espírito Santo é o próprio Jesus. Então, aqui, esse selo de Jesus é para mostrar para os apóstolos: eu também
quero e eu morri pelos samaritanos, e eles, se crerem, serão salvos. E aí surge aqui em Samaria um termo que vai seguir toda a história da igreja até hoje. E nunca se viu tanto essa prática como nos dias de hoje. É a prática da simonia. Como isso aconteceu? Versículo 18. Simão, ele era uma ameaça externa. Agora, ele é uma ameaça interna. Ele vai criar uma situação que, se Pedro e João não tivessem fidelidade a Deus para resolver esse problema, a igreja poderia ser destruída nesse momento. Veja o versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. No Brasil isso se chama propina, por baixo, PF, por fora. No meio empresarial, o que eles falam? Rafael. Não, mas assim, eu sei. Mas você trabalha com auditoria, e a auditoria geralmente ela busca detectar o caixa 2. Vamos dar um jeitinho aqui, eu mando uma cestinha de Natal para você, um champanhe, uma agenda aí, algum presente aí, para você facilitar e a gente dar a preferência para mim. Então, Simão, ele ganhava dinheiro com o seu negócio. O ser mágico, ser feiticeiro, estar iludindo as pessoas, era um grande ganha-pão. E ele lutava para isso. Ontem, não sei se foi ontem, quando foi que eu estava conversando com o Juninho, a pessoa que trabalha com feitiçaria e mágica, eles dedicam muito tempo para chegar ao ponto perfeito. Porque eles têm que te enganar, chamar a sua atenção para outras coisas. Foi ontem, né? Chamar a atenção para outras coisas, para que você fique, como o cara fez isso? Né? E se é japonês, vai falar o quê? Sugoi! Né? Um dia eu estava num parque lá, eu estava do lado do mágico, e o cara estava fazendo, eu estava vendo tudo que ele estava fazendo, ele olhava para mim e dava risada. Né? Mas o povo que está na frente dele, caramba, o pessoal está, né? Assustador. Então o cara dedica muito tempo, e é o ganha-pão dele, é o dinheiro dele. E ele era famoso, era ilustre, importante. Só que ele vê o que Felipe faz. Peraí, não tem truque aí. Eu conheço o paralítico. O cara se arrastava todo dia, olha o cabo lá nas gêneras. E o cara está andando agora. Eu conheci aquele cara era um demoniado. E o demônio saiu gritando ainda. Peraí, isso não é truque. E qual que era o pedido que Simão tinha? Como representante do grande poder. E agora vem um caipira aqui, um Zé Ninguém, que prega a palavra, ora pelas pessoas, e as pessoas são curadas. Peraí. Eu ralei a minha vida toda. Eu já estou ficando velho e minhas mãos já não estão obedecendo aos truques com as moedinhas, com as coisas. E esse cara simplesmente ora, fala alguma coisa e as coisas acontecem. Epa, eu quero isso. Então, o que brilhou nos olhos de Simão foi o quê? A oportunidade de abençoar pessoas, de ajudar as pessoas a serem abençoadas pelo Espírito Santo. Era isso que ele queria? O que brilhou nos seus olhos? O que fez o coração dele ficar quente com essa oportunidade? O que ele ia ganhar com isso? Dinheiro. Se ele já era uma pessoa ilustre, importante, para ele, agora seria muito mais. Se as pessoas já o consideravam como representantes da grande energia cósmica, agora com isso, muito mais. Você muito mais importante. Eu descobri minha real vocação, minha importância. Eu vou ser o Papa. Ele disse: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. As palavras são boas. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus.
ser nos nossos dias quando alguém oferece dinheiro para algum ministério? Será que as pessoas, as igrejas têm recusado igual Pedro recusou? Pedro não tinha o cabelo do ano. Pedro não usava tênis líquido. Pedro, não sei se tinha um cavalo para chegar até Samaria, se teve que andar a pé. E agora, Simão possivelmente era dono de muito dinheiro. Que grande oportunidade que Pedro teve de ter Simão do seu lado, juntar os recursos e expandir o ministério, e agora comprar uma tropa de cavalos, e agora vamos correndo, vamos chegar mais rápido, vamos chegar até lá, montar um programa de televisão, alguma coisa. Que oportunidade que Pedro perdeu em ter esse grande parceiro ministerial, esse mantenedor do ministério. E qual é o problema de dar para esse homem a oportunidade de ele estar abençoando outras pessoas? Então, está caindo a ficha. O que aconteceu? No ano 300, até o ano 300, o cristianismo vai ser perseguido, principalmente pelo Império Romano. O Império Romano vai tomar a frente das perseguições contra o cristianismo. Vai chegar um momento que vai ter um imperador chamado Constantino. Por causa de um sonho dele, porque ele tinha que levar uma flâmula para uma guerra com a cruz, ele fez essa flâmula, essa bandeira com a guerra, foi e ganhou a batalha. E aí ele quis saber, mas por que cruz? O que tem a ver cruz? E aí então informaram, tem um povinho aí, que o símbolo dele é cruz. Então quero saber disso. Então foram e falaram sobre o cristianismo. O que Constantino fez? Ele mandou um decreto, ele decretou que a partir daquele dia, todo o Império Romano seria cristão. Então as pessoas que perseguiam os cristãos seriam proibidas de perseguir os cristãos. E foi cômico, porque os cristãos deixaram de ser perseguidos, eles passaram o quê? A perseguir os seus perseguidores antigos. Então todo o cristianismo, todo o império se tornou cristão de uma hora para outra. Então, se você, não importava se você era um feiticeiro, se você era uma pessoa que estava muito afundada no pecado, agora você era cristão. Houve uma estatização da cristandade. E aí, até aquele momento, toda a cidade, a pessoa mais importante era o prefeito. E a prefeitura de cada cidade era sempre construída no lugar mais alto da cidade. Só que agora, com o império se tornando cristão, o prefeito ficou em segundo lugar. O mais importante era ser bispo daquela cidade, ser o pastor daquela cidade, ser o reverendo daquela cidade. E aí começaram a construir igrejas do lado da prefeitura, só que aí com torres, para que ela fosse mais notada do que a prefeitura, porque era mais importante. Antes do cristianismo ser estatizado por Constantino, famílias pagavam para o imperador para nomear um dos seus filhos, o parente, o marido e tal, para serem prefeitos dessa cidade. Então os prefeitos eram prefeitos fantoches. Não havia eleição, era o imperador que nomeava esses prefeitos. E esses prefeitos, eles eram nomeados através de propina para o imperador. Então o imperador mandava alguém, você vai ser prefeito em tal lugar. E chegava lá porque a família pagou para ele ser prefeito. Muitas vezes era um filho assim, retardado. Mas ele era nomeado como prefeito. Porque o imperador recebeu muito dinheiro. Agora já não é mais o prefeito. A quem mais é importante agora? É o bispo. Então, pessoas começaram a comprar cargos eclesiásticos, cargos ministeriais, cristãos, pagando para o imperador. Essa prática, durante a história da igreja, dos anos 300 e muitos anos depois, e está muito grande hoje em dia, se chamou simonia, por causa de Simão, porque Simão também quis comprar uma posição, um status, e ganhar dinheiro com aquilo. Hoje, infelizmente, o cristianismo, meio gospel, meio cristão, se você tem dinheiro, você funda a sua igreja, você tem o seu negócio, você paga para ter uma posição dentro da sua própria igreja, da sua denominação. Tem tanta história tão triste no meio evangélico atualmente.
por causa dessa prática que começou lá com Simão. E Pedro dá uma bela de uma confrontada aqui. Se a igreja não tivesse sido fiel, ela teria sido contaminada e sido destruída ali por causa do tudo de Pedro. Mas esse problema, que Simão tinha um problema externo, foi resolvido por causa da sua conversão. Mas mesmo assim, quando ele entrou dentro da igreja, o seu coração ainda precisava ser mudado. E ele se tornou um problema interno para a igreja. Versículo 22, Pedro continua falando para ele: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Pedro não está tratando aqui de salvação. Ele está dizendo para nós que muitas vezes nós nos convertemos e vimos para a igreja e achamos que agora está tudo resolvido, não preciso fazer nada, Deus me aceita do jeito que eu sou, eu não preciso mudar o meu vocabulário, eu não preciso caminhar, eu não preciso buscar conhecimento, eu não preciso saber o que agrada ou o que desagrada a Deus. Não, há muita coisa que desagrada a Deus ainda na nossa vida, mesmo após a salvação, e que precisa ser moldada, lapidada, arrancada. Além disso, além das coisas que precisam ser tiradas de nós, Paulo fala: despide-vos do velho homem, retire aquela roupa imundícia, mesmo sendo salvo, e revesti-vos do novo homem. Então nós temos a responsabilidade de, após a conversão, retirar de nós o velho homem e lutar dia a dia para que a mente de Cristo domine a nossa vida. Então o que Pedro está falando aqui: Simão, você acabou de se converter, você entendeu a sua situação terrível diante de Deus, você creu na salvação de Jesus, mas agora você precisa entender o que é caminhar com Deus. E olha o que Pedro fala: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Quer dizer, se Pedro está falando ore ao Senhor, significa que Simão podia orar ao Senhor. O incrédulo não pode orar. O incrédulo a oração do incrédulo só é aceita após a sua conversão. Então Pedro está considerando que Simão tem acesso a Deus, é um filho de Deus. Talvez ele, Deus, lhe perdoe tal pensamento do seu coração. O que Pedro está falando aqui? Ele está falando que já havia acontecido uma situação semelhante com o Espírito Santo lá em Jerusalém e que Deus não perdoou. Tem coisas que Deus pode não perdoar na nossa vida. Você sabia disso? Como crente. E Ele pode nos punir, nos disciplinar do jeito que Ele quiser. Ele pode arrebentar com a nossa vida. Ele fez isso com Ananias e Safira. Por isso, Pedro está dizendo: eu não entendi como que Deus fez, foi surpreendente. Mas Ananias e Safira tiveram um problema exatamente igual ao seu, Senhor. Eles quiseram dizer que o Espírito Santo estava fazendo coisa que não fez. E aqui você está mexendo também com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que guia, é o que suporta, é o que dirige, é o que capacita a igreja. Então o seu problema é grave, Senhor. Você não entendeu uma coisa muito séria. E Pedro está fazendo isso talvez em público, para que todo mundo entenda qual é o problema. A mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. A mesma severidade. Agora aqui, parece que Deus está dando uma canja para Simão. E Pedro fala no versículo 23: pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Isto é, você foi liberto da condenação do pecado, mas o pecado ainda te domina. O pecado ainda exerce poder sobre você. Alguém aqui tem influência do pecado na sua vida? Vocês não? Não tem? Muito. É terrível. Desanima. Dá vontade de eu falar: não posso nem estar aqui na frente. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. O pecado te domina. Você quer ver o lucro, quer ver a fama, quer ver o status. Você quer ver o quanto você pode ganhar com o ministério. Versículo 24. Simão, porém, respondeu. Diante dessa palavra de Pedro tão severa, Simão responde a Pedro: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Medo? Essas palavras representam medo ou arrependimento?
sei. Talvez Simão simplesmente falou isso desesperado, por medo. Talvez Simão falou isso realmente com o coração cheio de arrependimento. E termina a história de Simão aí. Versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Que coisa linda! O Pedrão e o João que tinham pedido para Jesus fazer churrasquinho de samaritanos. Agora, volta para Jerusalém, não fazendo linha reta, indo para cá, para lá, para lá. Tem mais um povoado aí, deixa eu falar. O Evangelho destrói os nossos preconceitos e faz com que pessoas curtam, sejam salvas e experimentem a alegria. Mas exige de nós fidelidade. Exige de nós compromisso muito sério com as Escrituras. A palavra de hoje, o Evangelho ultrapassa barreiras e chega em Samaria. O que nós vimos hoje? Como que foi o Evangelho em Samaria? Quando chegou nesse lugar que já não pertence mais ao judaísmo, o Evangelho saiu, escapou. E é interessante, será que a igreja saiu de Jerusalém por obediência a Deus? Porque eles saíram em meio de perseguição. Algumas vezes Deus deseja algumas coisas para nós. Eu quero que você faça isso. E a gente fica demorando. Deus vai fazer com que a gente faça. Eu tenho uma história muito cômica. É aquele cego que Jesus passou, cuspiu no chão. Então ele fica escutando o barulho do cuspe de Jesus, né? Peraí, sabe o cara que cuspiu em mim? Aí escuta bem o dedinho de Jesus lá, o dedo de Jesus fazendo barro. O que esse cara cuspiu no chão, agora está mexendo com o cuspe no chão? E de repente percebe que a mão de Jesus abre os seus olhos e passa o barro no seu. Que coisa maluca é essa? O cara cuspiu, nojento, e passa no meu olho. E aí, depois de colocado esse barro nos olhos, o que Jesus fala para ele? Vai lavar os olhos. Vá e lave os olhos. E o que o cara fez? Foi e lavou. Por que ele foi e lavou? Ele obedeceu a Cristo? Eu acho que antes de falar, ele já estava indo buscar algum lugar para ele poder lavar. Então, algumas vezes, quando Jesus quer cumprir um propósito na nossa vida, se a gente não, assim, se inclinar para fazer aquilo, Deus vai nos inclinar. Vai colocar a situação para que a nossa vida se direcione exatamente àquilo que Ele quer que nós sejamos. Ao mesmo tempo que veio essa perseguição, isso espalhou a igreja, e a igreja, como fiel, pregou o Evangelho, destruiu barreiras. Então nós vemos aí no texto de hoje, a igreja de Jesus, o Evangelho de Jesus que destrói barreiras, traz alegria e liberta as pessoas. As ameaças do mundo, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas importantes, ideias importantes, que combatem o Evangelho. Mas aí nós vamos ver o selo de Jesus, o encanto de Jesus, a aprovação de Jesus de que aquilo que nós estamos fazendo aqui, a mensagem que estamos pregando, a salvação que está acontecendo é de Deus, Deus está atuando ali. Nós vamos ver a simonia, né, o perigo interno. Muitas vezes, se a igreja começa a crescer, as pessoas começam a aderir por causa de interesses escusos, né, interesses e podem trazer problemas para a igreja. E aí que nós temos que ter sabedoria diante disso. E resistir à tentação. E saber como reagirmos quando os perigos podem estar afetando a igreja. Nosso desafio, algumas ideias aqui só para nos desafiar. Cresça. Eu devo crescer em sensibilidade à necessidade dos outros. Como igreja, eu não posso só chegar aqui, assistir e ficar lá, hoje o louvor foi legal. Gostei. Tá bom. Juninho, na segunda música lá, atrasou um pouquinho no piano. Mas dá um desconto, ele não dormiu direito, tá cansado. O pastor, sei lá, a camisa dele tá cheia de bolinha. Bom. Coffee time, a comida não estava boa hoje, não quero comer. Tá muito quente, esqueceram de ligar o ar-condicionado. Então,
Nós não fomos chamados para isso, para avaliar a nossa convivência. Nós somos chamados para vivermos em comunidade. E eu tenho que estar atento àquilo que Deus me capacitou, àquilo que Deus me abençoou, tanto mentalmente, fisicamente, e estar assim atento às oportunidades que Deus pode estar me dando, que está diante de mim, as necessidades. Por exemplo, um exemplo muito simples, que agora a gente vê como que a coisa é tranquila. Já há um tempo nós conversamos com o Rafael e a Luciane. Luciane, venha nos ajudar no louvor, participa aqui, tá? O grupo do louvor está meio completinho, está assim, não está faltando tantas peças. Então venha lá, mas eu toco bateria, quem toca bateria? Não, venha lá. E ele falou, não, vocês precisam conhecer mais. Essa atitude legal, né? De uma pessoa que chega na igreja, conheçam mais a gente quer conhecer vocês e tal. E foi assim, uma vez vocês vieram no dia tarde e tal, aí de repente ele falou, o Elisandro falou, ele vai, domingo passado, ele vai lá, vai participar. Vocês lembram que eles estavam cantando ali e tal? Beleza, né? E não é que quem ficou doente. E vai ficar umas 2 semanas sem vir, né? Mais ou menos. E hoje nós tivemos uma história dele aqui. Então, quando a gente é sensível a necessidades e estamos inclinados, Deus até nos dirige. Eu não sei por que o Rafael 2 Domingos quis vir para cá participar do ensaio. Então, isso que é gostoso. Quando você está alinhado com Deus, Ele vai te capacitar, vai te dar dons, você vai estar sensível ao que atendeu. Aqueles crentes de Jerusalém, quando Estevão morreu, eles sentiram aquela necessidade, eles lamentaram e atenderam aquela necessidade, porque estavam dispostos a servir. Mantenha a esperança na conversão de corações duros. Você conhece alguém de coração duro? Conhece? A esposa do Rafael mencionou novamente. Ela pede oração, ela sofre, ela chora pela conversão dos pais dela. Como isso deve doer no coração dela? Então, e muitas vezes você talvez tenha o seu chefe, o seu patrão, o seu parente, seu pai, seu filho, que você fala, é impossível, que coração duro. Quer coração mais duro que de Paulo, de Saulo? E Deus o alcançou. O público nosso, o público-alvo da igreja é todas as pessoas. O Duda está montando um ministério, eu falo ministério, vou falar ministério, tá? Mas é uma escolinha de futebol falando. Quantas pessoas? O testemunho dele. A Rosana não fala nada, me enrolou. Mas algumas pessoas estão assim, tendo um relacionamento com ela e abraçar. Ela chora porque ela não consegue aprender essa língua. E os relacionamentos estão lá, estão acontecendo. E as pessoas precisam também de salvação. Ajude as pessoas a se libertarem do pecado. Se você vê uma pessoa que ainda, mesmo salva, mas luta com o pecado, ajude. Estimule, encoraje. Fala da palavra. Não se divirta com os erros, com o pecado dos outros. Ajude as pessoas. Fortaleça a pessoa a querer mudar de vida. A igreja de Jesus é uma igreja alegre, apesar das lutas. Então, quando nós estivermos cantando aqui, dê o máximo que você puder. Encoraje, cante, seja um grupo alegre. Quando tivermos coffee time, quando tivermos as reuniões em casa, quando tivermos pequenos grupos, contribua com a sua alegria que vem do Senhor. Mesmo que você esteja passando, não é viver uma hipocrisia, uma falsidade. Mesmo que às vezes tem momentos que você vai estar com o coração partido, você não vai estar ali. Mas não seja aquela pessoa estraga prazer, no sentido assim de só combater a alegria. Mesmo que você está triste, você não consegue sorrir, não estimule as pessoas a serem alegres. Desconfie de pessoas que se julgam muito importantes. Cuidado. Nós como igreja, com pessoas assim que são vultos, né, que querem ajudar, que querem ter uma influência. Então vamos procurar saber a motivação, vamos estar alerta. Talvez a pessoa ainda precisa crescer na graça, crescer na fé. O que muitas vezes acontece no Brasil, que é triste, é quando um cantor secular ele se converte, no outro dia ele está fazendo conferências nas igrejas. E daqui a pouco
as pessoas começam a condenar cada palavra que ele fala. E aí o cara assim, não quer mais saber da igreja. Uma das pessoas que passou uma crise violenta, qual o nome daquele irmão? Cantor? Thales. De um dia para o outro colocaram o cara como pastor. E ao mesmo tempo, o meio evangélico é assim, ele leva a pessoa lá em cima e atira para ele. E o cara, acho que agora nem, sei lá, que crise. E o cara não tinha capacidade para ter discernimento. Tem algumas pessoas que são incrédulas, se convertem, e eles têm discernimento, eles evitam serem bajulados e têm um certo equilíbrio. Uma das pessoas que foi bem notória nesse sentido foi aquele gigante, Nelson Ned. O cara tem quase o meu tamanho. Ele ficou na dele por muito tempo. Ele, não, vou entender o que Deus quer de mim. E depois ele foi muito usado por Deus no seu ministério. Não avalie a conversão de alguém por sua admiração por milagres. Nós vemos aqui Simão correndo atrás de milagres, querendo, observando, seguindo Filipe e tal. Então é muito perigoso quando a pessoa só valoriza os milagres. Tem que acontecer o poder de Deus, tem que acontecer uma mudança, tem que acontecer milagres. Assim. Simão estava com o coração cheio de amargura. Pedro repreende ele. Somente Jesus deve ser glorificado e valorizado. Simão, ele queria aproveitar-se daquela situação para talvez crescer em mais honra ainda, mais admiração das pessoas próximas dele.